Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Pedro Vieira da Universidade Financeira e hoje a gente tem mais um conteúdo de valor. Assim como ontem, hoje a gente tem mais um e amanhã a gente vai ter mais outro. Eu espero que você esteja acompanhando todos esses vídeos que estão indo ao ar, um vídeo por dia, todos os dias, às 9 horas da manhã, aqui na Universidade Financeira. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar sobre risco de mercado, volatilidade e desvio padrão. Só você viu que eu dei uma desviadinha no olhar? Pois é, eu tô com uma pauta aqui. Para que serve essa pauta? Essa pauta serve para eu não ser prolixo, para eu poder falar aquilo que vai servir para você, te dar simplesmente o conceito, a aplicação prática, tentar te dar um exemplo com toda a base para você ver aquilo dali no dia a dia, saber aplicar aquilo dali e sair daqui podendo tomar decisões sobre os seus investimentos, sobre as suas finanças, sobre a sua vida de uma forma muito mais responsável, ok? Então é para isso que serve a pauta, só para isso tudo. Então vamos começar? Então, como eu disse, hoje é risco de mercado, desvio padrão e volatilidade. Os objetivos dessa aula, quais são? Explicar para você o que é isso tudo. Eu vou dizer para você por que eu falei o que é e não o que são, ok? Como a gente encontra isso no mercado. Eu vou dar exemplos disso e curiosidades sobre esse tema. Vamos começar? O que é? O risco de mercado é preste atenção nisso, potencial oscilação dos valores de um ativo durante um período de tempo. Risco de mercado é a potencial oscilação, tá bom? Oscilação dos valores de um ativo de mercado ao longo de um tempo. Agora, o preço dos ativos, por que eles oscilam? Por que eles oscilam? Eles oscilam por natureza, ok? Os preços de um ativo oscilam por natureza. Pedro, o que você quer dizer isso? Que por causa da lei da natureza, um ativo vai oscilar? Não. Por causa da natureza daquele ativo, pensa num ativo específico, um tipo de investimento, se esse investimento é título, se esse investimento é ação, se esse investimento é um título, é público, ele é privado, se esse investimento é um fundo, um certificado de depósito, enfim, independentemente, ele tem uma natureza. Tá? E eu citei várias naturezas aqui agora. Então, por causa dessa natureza, e essa natureza é que vai ditar a oscilação daquele ativo. Tá? E duas naturezas principais, só abrindo um parênteses aqui bem pequenininho, duas naturezas principais é renda fixa, é renda variável. Então, dentro da renda fixa, existem diversas outras naturezas. Dentro da renda variável, existem diversas outras naturezas. Existem diversas outras naturezas. Então, é o seguinte, você vai identificar a oscilação de um ativo por causa da natureza. Ele varia por causa da natureza dele, ok? Que isso tenha ficado bem claro para você. Alguns variam mais, outros variam menos, e é isso que a gente chama de volatilidade. Volatilidade nada mais é do que a medida dessa oscilação. Então, o que a gente já falou aqui? Risco de mercado é a potencial oscilação, é até onde ele pode oscilar, né? Qual o potencial de oscilação que o valor de um ativo tem durante um determinado período. Volatilidade, o que é? É a medida dessa oscilação. O risco de mercado, ele é medido, e ele, na verdade, ele é representado pelos desvios ou volatilidade. Volatilidade, desvio padrão é a mesma coisa nesse sentido daqui, ok? E o risco de mercado, ele é representado através dos desvios ou volatilidade em relação ao resultado esperado. Ou seja, você só tem como saber se aquele ativo está oscilando se você tiver na sua mente um resultado que você espera ter com aquele ativo dali. Certo? Então você precisa definir um resultado que você espera ter e aí você vai medir os desvios ou volatilidade desse ativo e risco de mercado, né, por consequente, desse ativo ao longo do tempo, ok? Precisa ter esse resultado esperado na sua mente. Então, você entendeu basicamente o que é o risco de mercado, a volatilidade, que é a medida, e o desvio padrão, que é como é representado o risco de mercado. Agora, como é que a gente encontra isso no mercado? Tá? Um exemplo claro aqui no mercado é que os preços das ações são mais voláteis, ou seja, eles oscilam mais do que os preços dos títulos de renda fixa. Tá? Simples assim, simples assim. Um preço de uma ação, ou seja, o valor de um ativo, no caso a ação, ele oscila mais, ou seja, ele é mais volátil do que um título de renda fixa, que oscila bem menos e é bem menos volátil. Eu vou dar um exemplo disso para você. Agora que eu disse como é que você enxerga isso no mercado, eu vou dar um exemplo para você com números, usando números, certo? Vamos lá. Se a gente espera
que um determinado fundo de investimento apresente um retorno de 25% ao ano, guarda esse número, 25% ao ano, a gente tem a expectativa, se lembra que eu falei do resultado esperado? Então, a gente tem a expectativa de que se a gente aplicar R$100, obteremos um retorno de R$25, você lembra? 25% ao ano. Então a gente tem a expectativa, o resultado esperado na nossa cabeça, de se aplicar R$100, vai ter R$25 no final daquele ano, com um rendimento de 25%. Quaisquer rentabilidades observadas, então, acima ou abaixo, são consideradas risco de mercado. Você entendeu? Qualquer oscilação acima de R$25 ou abaixo de R$25 nessa rentabilidade ou no preço, no valor desse ativo, é considerado um risco de mercado, volatilidade, desvio padrão. E aqui que está a curiosidade. Risco de mercado e desvio, volatilidade e desvio padrão, na prática, podem ser utilizados como sinônimos. Eu disse isso no início do vídeo, eu acabei matando um pouquinho a curiosidade, mas na prática, risco de mercado, volatilidade, desvio padrão podem ser usados como sinônimos. Então, fique esperto. Então é isso. Um grande abraço para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Uma coisa que eu não falei ontem, no vídeo que foi ao ar ontem. Se bem que eu ainda vou definir qual é a ordem de vídeo que vai ao ar. Mas enfim, uma coisa que eu não esqueci de falar no vídeo que a gente conversou sobre rentabilidade. Caramba, não deixa de curtir os nossos vídeos, não deixa de comentar nos nossos vídeos. Porque dessa forma, o YouTube ou o Facebook, eles vão impulsionar esse vídeo para mais pessoas, porque se for relevante para você, pode ser relevante para mais pessoas. E o que vai acontecer com isso? A gente ganha uma relevância e os nossos vídeos aparecem para mais pessoas. Então, a gente não está te cobrando nada, a gente não está pegando nenhum dinheiro do seu bolso, e simplesmente o que a gente pede é, curte o nosso vídeo, comenta no nosso vídeo e dessa forma a gente vai aparecer com maior escala para mais pessoas e dessa forma, com o seu curtir, o seu comentar, a gente vai impactar toda a nação brasileira. Eu acredito nisso e eu acho que você acredita também. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau.